Bom, pessoal, dando sequência aos vídeos de resolução da AD1 de genética, né? Nós vamos agora entrar na questão 2. E para isso eu vou explicar para vocês os ciclos de vida, tá? Vamos começar aqui com as terminologias, tá bom? Observem o seguinte, nós temos aqui 3 tipos de ciclos de vida. O haplobionte-aplonte, haplobionte-diplonte e o diplobionte. Aí eu coloquei ali entre parênteses aplonte e diplonte, mas eu só coloquei aplonte e diplonte só para vocês entenderem como que funciona, mas aquela parte ali não existe, a nomenclatura é só diplobionte, tá? Mas vamos entender. Essa primeira parte do nome, deixa eu colocar aqui, ó. Essa primeira parte do nome aqui, ó, essa daqui, e essa daqui, que na verdade é a única parte do nome, elas se referem à quantidade de material genético que o indivíduo adulto da espécie possui. Então, como que isso funciona? Quer dizer que todo mundo que é haplobionte, só existe uma forma de indivíduo adulto, tá? Então, o haplobionte só tem uma única forma de indivíduo adulto. Mas o diplobionte, ele possui 2 formas de indivíduo adulto. Então, todo mundo que é haplobionte só possui um tipo de indivíduo adulto e o diplobionte possui 2 formas de indivíduo adulto, beleza? A segunda parte do nome, vamos pegar uma outra corzinha aqui, ó. Essa segunda parte do nome, ela sim é que vai se referir à quantidade de material genético que esse indivíduo adulto possui, tá? Vou colocar aqui, apesar desse aqui, aplonte, diplonte, esse último que eu tô colocando aqui, ele não fazer parte do nome, é só pra gente entender, beleza? Vamos lá. Então, olha só, esse indivíduo haplobionte, aplonte, ele é um indivíduo que possui apenas um tipo de indivíduo adulto, tá? E o indivíduo adulto dele é haploide, ele é só N, beleza? É por isso que ele é chamado de aplonte, porque vem de haploide. Então, o haplobionte é aquele tipo que só possui um indivíduo adulto. O segundo nome diz quanto tem de material genético nesse indivíduo adulto. O aplonte é o indivíduo haploide, o indivíduo N, e o haplobionte, que também possui apenas um tipo de indivíduo adulto, mas como ele é diplonte, o indivíduo adulto, ele é diploide. Ele possui... Ai, gente, peraí que faltou aqui, ó. O indivíduo adulto... Deixa eu pegar aqui, peraí, rapidão. Foi mal, pessoal, eu tinha esquecido de colocar o indivíduo adulto aqui em cima. Então, vamos lá. O haplobionte diplonte é aquele indivíduo adulto que ele é diploide, 2 N's. Então, o haplobionte aplonte, ele é haploide. Haplobionte, porque só tem um tipo de indivíduo adulto. Aplonte, porque é haploide. Diploide, ele é diplonte. Beleza? E como que funciona isso, então? Aqui no haplobionte aplonte, o indivíduo adulto, ele é N. Ele vai formar os gametas, tá? Esses gametas que ele forma é N também. Todas as vezes que você tem uma divisão celular que mantém
ou seja, que conserva a quantidade de material genético dentro da célula, ou seja, conserva a ploidia da célula, esse processo se dá através da mitose, certo? A mitose a gente representa com um Mzinho e um pontinho de exclamação. Então, houve conservação, olha só, o indivíduo adulto forma gametas. O indivíduo adulto é N, os gametas também são N. Manteve a ploidia da célula? É a mesma quantidade de material genético? É. Então, a divisão foi feita por mitose. Beleza. Depois que esse indivíduo adulto forma os gametas, esses gametas vão formar um zigoto. Como que eu formo um zigoto? No caso dos seres humanos, né, é um óvulo que se junta com o espermatozoide e forma o zigoto, beleza? Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Um gameta desse indivíduo adulto vai se juntar com outro gameta que veio de fora, um gameta que estava por aí e chegou até esse indivíduo, beleza? Como esses indivíduos podem ser dos mais variados tipos, né? Eu coloquei os exemplos ali depois para a gente ver. Então, esse gameta ele veio de fora, não veio desse indivíduo. Então, o gameta do indivíduo ele é N e o gameta que veio de fora também é N. N mais N, né, que é a junção, é a fecundação, forma o zigoto e esse zigoto ele é 2N. Então, esse zigoto vai ser diploide. Esse zigoto Desculpa. Esse zigoto vai se desenvolver para se tornar um adulto. O adulto, ele é N. Então, o zigoto que é 2Ns vai precisar reduzir pela metade a ploidia da célula, né? A quantidade de cromossomos dentro dessa célula. Todas as vezes que eu reduzo a quantidade de cromossomos dentro da célula, a ploidia da célula, eu uso o processo de meiose, que é representada pelo Rzinho com a exclamação. Beleza? Estou mantendo a quantidade de cromossomos dentro da célula, mitose. Estou reduzindo a quantidade de cromossomos dentro da célula, meiose. Beleza? No ciclo haplobionte-diplonte, o indivíduo ele não é N, o indivíduo ele é 2Ns. Para ele formar gametas haploides, olha só, eu tenho o indivíduo 2Ns, ele vai formar gametas que são N. Estou reduzindo a ploidia da célula. Então, eu vou usar a meiose. Esses gametas formados agora vão se juntar e formar um zigoto 2N. Então, o gameta que é N vai se juntar com o gameta de fora, que também é N, vai fecundar, certo? Então, N mais N forma o zigoto 2N, que é diploide. Esse zigoto também vai se desenvolver e vai formar um adulto através do processo de mitose. Por quê? Porque o zigoto é 2N e o indivíduo adulto é 2Ns. Eu preciso manter a ploidia da célula. Se eu vou manter a ploidia da célula, eu uso a mitose. Tranquilo? Vamos passar para o próximo aqui, então, que é o diplobionte. O diplobionte, ele é a junção dos outros dois. É quando eu tenho uma espécie que ela possui dois tipos de adultos. Ela possui duas formas adultas. Ela possui uma forma adulta que é diploide e durante o ciclo da vida dela, ela vai possuir um outro tipo de adulto e esse adulto é haploide.
beleza? Então, olha só, o indivíduo adulto que é diploide, ele vai formar esporos, que são haploides. Então, ele passa pelo processo reducional, o processo de meiose, porque reduziu a quantidade de cromossomos dentro da célula. Agora, esses esporos vão dar origem a um indivíduo adulto, que é o esporófito. Esse esporófito, né, que é o indivíduo adulto, ele também é haploide. Então, é o processo de mitose, porque a mitose conserva a quantidade... Uai, gente, o que que tava vendo aqui que eu não consigo colocar no meio? Espera aí. Pronto. Agora vamos ver se vai. Agora foi. A mitose, ela conserva a ploidia da célula. Depois que esse indivíduo haploide é formado, ele vai formar novos gametas, beleza? Os gametas também são N. Então, aqui eu também vou usar a mitose. Os gametas vão formar um zigoto, 2N. Para isso, eu tenho a entrada de um gameta de fora. N mais N forma o zigoto, que é 2N. Certo? Aqui, de novo, depois desse zigoto, eu vou ter a formação de um indivíduo adulto. E esse indivíduo adulto, ele é formado através da mitose. Deixa eu colocar aqui mitose também, porque eu esqueci de colocar. Pronto. Mitose. Certo, pronto. Agora, os gametas se juntaram, formaram o zigoto, que é um indivíduo diploide. Esse indivíduo diploide, que era o zigoto, sofreu várias mitoses e formou um indivíduo adulto. O indivíduo adulto forma esporos. Esses esporos têm a metade do número de cromossomos. Então, é um processo reducional, que reduz a quantidade de cromossomos dentro da célula. Por isso que é a meiose, tá? Então, agora, a gente vê aqui embaixo, ó, os exemplos de espécies que estão dentro de cada ciclo. Aqui no haplobionte aplonte, nós temos o fungo que forma bolor, aquele fungo preto, alguns tipos de protozoários e algas unicelulares. Nos haplobiontes diplonte, nós temos nós, seres humanos, e animais em geral. E aqui no diplobionte, nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ou seja, as plantas em geral. Beleza? E aí, a gente vem com as perguntas da AD. Vamos lá. As perguntas da AD são 3. E eles querem que você diga se elas estão corretas ou não, que faça a correção das alternativas erradas e que cite um exemplo de organismo para cada um dos tipos de ciclo de vida, beleza? No primeiro... Opa, eu deixei o falso aqui, não era para ter deixado, né? Vamos tirar aqui. Vamos lá. No primeiro, ele fala o seguinte: no ciclo de vida haplobionte diplonte, o organismo adulto ele é haploide. Sem a gente olhar lá em cima, vamos só analisar a palavra. Olha só. Olha o ciclo de vida. Haplobionte diplonte. O haplobionte aqui me diz que essa espécie só tem uma forma de indivíduo adulto. E esta outra palavra aqui me diz que o adulto dessa espécie ele é diploide, e não haploide, igual eles estão falando aqui.
Então, essa questão aqui, ela é falsa. Aí eles pedem, primeiro para indicar se está correto ou não, né? Então, a gente já indicou, ela é falsa. Aí pede para fazer a correção da afirmativa errada. Então, a gente vai corrigir. No ciclo de vida haplobionte-diplonte, o organismo adulto ele é diploide e não haploide, como eles colocaram aqui. Aí é só transcrever ou não sei como que vocês vão querer fazer. Só riscar a palavra e colocar a palavra certa. Não sei como que vocês vão fazer. A correção é só trocar o haploide pelo diploide, tá? Aí usem a criatividade de vocês para mudar aí. Eu costumo reescrever a frase toda, só que certa, tá? Na 2, ele fala o seguinte: no ciclo de vida haplobionte-haplonte, o organismo adulto produz gametas haploides através da meiose. Vamos analisar de novo aqui, ó. Haplobionte só possui um tipo de adulto. Haplonte quer dizer que o adulto é haploide. Então, o organismo adulto produz gametas haploides. Então, o que ele está me falando aqui, ó? Um adulto N está produzindo gametas N através da meiose. O número da haploidia do adulto é igual a do gameta. O processo de divisão que mantém a haploidia da célula é a mitose e não a meiose. A meiose, ela reduz. Então, nesse caso aqui, a alternativa, ela é falsa. Desculpa, gente, eu ainda não melhorei da gripe. E ficar parando toda hora para tossir é complicado ficar parando ali. Desculpa. Através da meiose? Não. A meiose é reducional. É através da mitose, que mantém. Continuando, no ciclo de vida diplobionte porque eu tenho duas formas de indivíduo adulto. A divisão celular que produz esporos sexuais, haploides, é a mitose. No ciclo de vida diplobionte, o indivíduo que produz esporos, ele é 2N, tá? Porque o indivíduo que produz esporos é o esporófito. O esporófito, ele é 2N. O indivíduo que lá no ciclo diplobionte, o indivíduo que produz os gametas é o gametófito. Esse gametófito, ele também é 2Ns. Ó, desculpa, gametófito ele é N. Gametófito é N, o esporófito que produz, deixa eu colocar aqui, ó, produz gametas. Produz esporos, esporófito, 2Ns. Esse aqui é o adulto, esse daqui também é o adulto. O gametófito e o esporófito. Então, o indivíduo que produz esporos sexuais haploides é a mitose. Se o esporófito, ele é 2Ns e ele produz esporos sexuais que são haploides, que são N, então ele não faz isso através da mitose, porque a mitose ela mantém a haploidia da célula. Se ele está reduzindo a haploidia da célula de 2N para N, então ele faz através da meiose. Então, é falso
E aqui eu troco mitose por meiose. Ela é falsa. E aqui é a meiose. Um outro detalhe é o seguinte. Os exemplos, né, que é a letra C de cada um, vocês vão usar esses exemplos que a gente tem aqui, beleza? Aqui no aplonte diplobionte, aplobionte, diplonte, vocês podem usar humanos, qualquer outro tipo de animal, gato, cachorro, coelho, sei lá. Vocês podem usar o animal que vocês quiserem. No aplobionte, aplonte, né? Na verdade, a maioria dos fungos são aplobionte aplontes. Vocês podem usar eles. Outro indivíduo que é... Eu vou colocar aqui, ó. Os zangões. Zangões são adultos haploides também, tá? Então, vocês podem usar zangão, algas unicelulares, alguns protozoários, fungos que formam bolor. E aqui, no ciclo de vida diplobionte, vocês podem usar briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. E vocês podem usar, sei lá, qualquer nome das plantas, por exemplo. Vocês podem usar aí samambaias para as pteridófitas, podem usar roseira para angiosperma, lírio, né? A imaginação de vocês aí é que vai ditar o que vocês vão colocar. Beleza, pessoal? Então, daqui a pouco eu já volto com outro vídeo com a questão 3 para vocês. Belezinha? Até a próxima!